Meu nome é Lindaiane Souza da Conceição, eu sou casada com Jucimar há 16 anos e a gente está na Universal há 10 anos. Quando a gente chegou na Universal, a gente chegou devido ao nosso relacionamento, que não era bom. A gente era parceiro em tudo, menos na vida sentimental. Meu nome é Jucimar, tenho 39 anos. Tinha essa cobrança de me cobrar muito em relação a ser parceiro dela, de conversar sobre a vida sentimental, a gente não conseguia conversar. E a gente veio em 16 anos de guerra, de empurrões, a gente estava na igreja, passava um ano, passava outro ano e continuava. Eu ficava com uma dúvida, a gente se resolveu, eu me libertei, eu passei por todo o processo de libertação, recebi o Espírito Santo, a gente lutou junto, mas em questão da vida sentimental não tinha conexão. A gente, dentro de casa, era um casal automático. Tem filho, vamos cuidar do filho, vamos resolver as coisas, vamos resolver o que tem para resolver, vamos para a igreja, vamos fazer a nossa parte, mas a nossa vida íntima, a nossa parceria como um casal não existia. Então isso me trazia muita insegurança, porque eu não conhecia o meu esposo, eu dormia do lado dele, mas eu não conhecia ele, porque ele se fechava, ele se isolava. Às vezes eu queria conversar, ele não conversava comigo, ele sempre tinha um argumento de que ia dar briga. Se a gente conversasse sobre a nossa vida sentimental, ia dar briga. Então, isso para mim me deixava insegura, porque eu ficava procurando defeito em mim. O que é que ele quer de mim? O que é que ele espera de mim? O que é que eu posso doar mais para ele? Porque eu não consigo compreender ele não se abre comigo, a gente não conversa, não tem essa intimidade. E eu fiquei me questionando, e isso trazia em mim uma insegurança que fazia com que ele me tratasse com frieza. Porque eu começava a cobrar, eu falava, não, você tem que me dar atenção, não, você tem que conversar comigo, a gente precisa conversar, a gente precisa resolver o nosso relacionamento. Aí ele, que relacionamento? A gente já resolveu, já tudo funciona. Eu falo, não, tem alguma coisa faltando, porque a gente não conversa, quando é para conversar entre a gente, não existe esse diálogo. Então ele dizia que eu era chata, porque eu cobrava demais a ele, e isso fazia com que ele se isolasse mais ainda. E eu ficava sempre me perguntando o que é que eu posso fazer. Quanto mais eu queria fazer mais alguma coisa, eu acho que eu exagerava. Porque eu ficava sufocando ele, ficava em cima dele perguntando, me diz o que é, eu preciso mudar no quê? O que é que você quer que eu mude? E isso fazia com que eu fosse chata realmente. Porque eu comecei a perceber que eu realmente já estava passando do meu limite, porque eu não tinha mais o que oferecer, porque eu já tinha oferecido tudo a ele. Então eu não conseguia entender ele, eu não conhecia ele e ele também dizia que não me conhecia, né? Mesmo a gente tendo passado por toda a mudança, questão da vida espiritual e tudo, ele dizia que não conseguia também me conhecer. Ficava um jogando para o outro a culpa. Quando a gente decidiu vir para a terapia, a gente veio uma vez. Só que aí a gente veio e ficou aquele jogo de acusação. Ah, tá vendo? Isso aqui é você, aí ele dizia, isso aqui é você, tá vendo? Você não muda nisso aqui, então você quer que eu mude nisso aqui? E ficava essa troca de acusação. Aquela palestra que a gente assistiu há 4 anos atrás, ela me acusava. E eu nunca mais queria botar o pé naquela igreja, porque era tipo apedrejamento, só vinha pra cima de mim e eu me sentia encurralado, porque parecia que ela realmente estava falando comigo, mas eu não via os meus erros, eu não via as minhas falhas. Eu achava que por ser certinho, que trazia o alimento para dentro de casa era o suficiente. Como aprendi com meu pai, trazer o alimento de casa, eu achava que era suficiente. Então quando vinha o homem de Deus na palestra falava, eu achava que estava me cutucando, ou era pessoal. Cara, ele sabe da minha vida, ela falou da minha vida para o pastor e ele está me empedrejando agora. Então aí eu falei, nunca mais vou naquela igreja. A gente ficou 4 anos sem botar o pé na igreja em relação à palestra da quinta-feira. Aí a gente desistiu. A gente ficou com aquela coisa, na terapia não tem, nas palestras da terapia não tem esses casalzinhos perfeitos, esses casalzinhos não são assim. Então a gente tentava resolver com a força do braço. Eu ali com a força do braço, acusando ele, sempre apontando os erros dele em questão do nosso relacionamento e achando que eu já tinha feito tudo para melhorar o nosso relacionamento. A gente era tipo parceiro, só parceiro, casal. A gente não era. Mesmo eu ouvindo do homem de Deus que a vida sentimental precisava também ter um cuidado, até porque o pastor falava, o bispo falava que depois da vida com Deus vem um relacionamento. Tem que estar aliado os dois. E então, como eu chamava, ele dizia que não. Eu não entendia que eu precisava, que eu podia fazer sozinha. Então, ficava não. Se ele não quer, eu também não vou insistir. Vamos deixar como tá bom assim. Tá bom assim, mas sempre me incomodava, tá faltando alguma coisa.
Teve um momento do nosso casamento que eu sentei com ele e falei, já que você não quer conversar comigo, você não quer resolver a nossa vida sentimental, então vamos terminar, porque não existe. A gente funciona em tudo, mas no casamento não existe. Porque eu não vi a reação dele em relação à vida sentimental. Aí eu falei pra ele, então vamos nos divorciar, se você quer isso. Porque eu quero lutar pela nossa vida sentimental, mas você não quer. Não tem como eu lutar sozinha. Eu pensava dessa forma, não tem como eu lutar sozinha. Se você não quer, eu não vou insistir em lutar, vamos divorciar e aí vai cada um pro seu canto. Nesse decorrer aí veio um processo de libertações dela e meu também. E a gente vendo que as coisas estavam piorando, a gente estava perdendo as coisas. O tempo estava passando e a gente não estava evoluindo como casal. E aí quando ela recebeu o Espírito Santo, aí eu falei, cara, minha mulher recebeu o Espírito Santo, filho, eu vou ficar como? E eu falei, vou ter que correr atrás do meu prejuízo, porque antes eu lutava por ela. Então eu vi, quando ela recebeu o Espírito Santo, eu falei, ela tem que lutar por mim, senão eu vou ficar para trás. Aí eu comecei a lutar pelo Espírito Santo. E foi quando eu recebi o Espírito Santo. E aí coincidiu com a inauguração do solo. E aí na primeira quinta-feira com o Bispo Wagner foi sobre a conduta de guerra, a gente veio. O homem de Deus falou assim, eu passava por isso, eu e a minha esposa passava por isso. Aí eu falei, amor, o bispo passou pela mesma coisa que a gente passou. E ele estava entrando com a conduta de guerra. Eu falei, cara, eu vou abraçar isso aí. Vai ser a minha espada. Vai ser a minha reunião. Foi muito forte, porque parece que a gente se conectou ali naquele momento. Porque a gente ouviu do bispo, a gente ouviu o testemunho do bispo, o bispo falando que ele era um pouco fechado com a esposa dele, que não dava tanta atenção porque ela queria conversar. E ele se identificou, meu esposo se identificou no bispo. Aí ele falou, peraí, o bispo também é igual a gente, né? Ele até brincou, eu falei, é a mesma situação que a gente vive, a gente não conversava direito, então tinha aquele desentendimento. Então para mim foi maravilhoso, porque a gente teve o mesmo pensamento, não, a partir de agora a gente vai em todas. É tanto que eu falei para ele, na próxima eu vou trazer minha cadernetinha porque eu vou anotar tudo, eu não quero perder nada. A gente viu mudança no primeiro dia, quando a gente chegou em casa a gente começou a conversar como a gente não conversava antes. A gente saiu da palestra e começou a conversar como a gente não conversava. A gente começou a focar na nossa vida sentimental. Eu falei, eu tô vendo um Gil que eu não conheço. Ele tá se abrindo comigo, ele se interessou. Algo despertou nele na reunião, uma palavra, e ele começou a se abrir comigo, coisa que eu já esperava há tanto tempo dele. Então, e comigo também. Eu fui mostrando para ele o que eu precisava dele. E na palestra a gente viu isso. Eu vi que eu precisava mostrar para ele também o que é que eu precisava dele. Né? Que ele não tinha como adivinhar, como eu como esposo, o que é que eu queria dele. Eu precisava compartilhar com ele também o que é que eu precisava dele para que ele se abrisse comigo e também compartilhasse comigo o que ele precisava de mim. Então, a primeira palestra já foi a virada de chave para o nosso relacionamento começar a funcionar. O que eu desejava há tantos anos de casada, começou a funcionar na primeira palestra que a gente assistiu da terapia, que a gente levou a sério, né? Que a gente veio focado em ver mudança. A coisa foi acontecendo, eu comecei a me abrir, falar para ela dos meus complexos, das minhas dificuldades, das minhas limitações. Aí eu vi realmente que não era só minha esposa, era minha amiga, minha companheira. Ela me cobrava assim, atenção do meu filho, comecei a dar atenção ao meu filho. Eu nunca dei presente à minha esposa. Nada. Ela me cobrava, você me dá um presente, você me dá uma flor, não me dá nada. E ultimamente, hoje eu dou perfume, dou isso, dou aquilo, porque eu vi assim, não, você tem que agradar minha esposa. É como se estivesse agradando o Senhor Jesus. É uma oferta, né? E a partir de então a gente vem praticando, né? O que a gente tem dúvida um com o outro, a gente senta, a gente conversa, coisa. Aí eu falo para ele, amor, coisa que eu ficava pedindo para você há tanto tempo, tá sendo tão fácil que é constante, assim, é tão natural que a gente fala, até as outras áreas melhorou. A gente achava que estava tudo certo nas outras áreas, mas até as outras áreas, depois da palestra, que a gente vem frequentando a palestra, as outras áreas vêm funcionando super bem. A gente fala a mesma língua, a gente vê uma coisa assim
que a gente não via. Eu vejo ele diferente. Eu já vejo ele um homem carinhoso que eu não via. Eu via um homem fechado que não se abria comigo e eu ficava tentando desvendar quem era o meu esposo. Então hoje eu tenho prazer em agradar ele, eu tenho prazer em cuidar dele, a gente senta, a gente conversa, a gente procura entender um ao outro. Eu já não acuso, mas eu não fico mais cobrando, não fico mais em cima dele. Não, você tem que me ouvir. Eu espero o momento certo, a gente conversa. Até com o nosso filho mesmo a gente tem mais intimidade. O nosso filho sentiu mais segurança para sentar com a gente, conversar com a gente, se abrir com a gente, coisa que ele já queria fazer há muito tempo. Então até nosso filho percebeu que houve uma mudança, a gente vindo para as palestras. Foi uma coisa, está sendo uma coisa maravilhosa, porque está melhorando a cada palestra que a gente vem. E eu fico assim, porque foi anos querendo isso. E numa reunião da palestra, como você falou, virou uma chave e despertou o nosso entendimento em questão do que a gente estava errando na vida sentimental, que era o foco da vida sentimental, que a gente não estava focando, a gente não estava botando o nosso foco nessa parte também. O ambiente em casa mudou. Hoje realmente a paz reina em casa, porque nós dois temos o Espírito Santo e nosso filho está no mesmo caminho, está buscando o Espírito Santo. Então, hoje é um casamento que eu queria 4 anos atrás. É um casamento, para mim, como um casamento dos sonhos. A mulher que eu queria, que eu sempre pedi a Deus, hoje eu tenho dentro de casa. É como eu falei, hoje todo dia eu tenho que conquistar ela, porque eu não sei como conquistar minha esposa. Antes não sabia, porque era 2 brutos, 2 grossos, e hoje eu fico imaginando o que minha esposa quer hoje, o que tem que fazer para agradar minha esposa hoje. Até arrumar casa, que era uma dificuldade para mim, hoje eu arrumo a casa, que eu tinha perdido isso. Então eu estou querendo resgatar isso para ajudar ela, por exemplo, minha esposa trabalha, então eu tenho que ajudar minha esposa também. Então estou querendo voltar aos pouquinhos, nosso dia a dia, a nossa rotina ficar bem melhor, ficar mais agradável. Fico muito feliz porque tem mudado, eu tenho visto mudanças assim que eu fico, meu Deus, quanto tempo eu demorei para entender que a terapia para mim, a palestra de terapia para mim era importante. Não só pelo fato de eu querer que ele fosse junto. Hoje eu até digo para ele, se você não for, eu vou. Nem que eu venha de ônibus, eu venho, mas eu não deixo de assistir a terapia. Eu venho com meu caderninho, anoto o que eu preciso anotar, o que é importante e busco colocar em prática quando eu volto para casa. Hoje a gente vai para casa sorrindo, conversando, a gente sai da terapia se descobrindo. E tem sido assim todos os dias, tem sido maravilhoso. E hoje tem amizade, hoje tem amor, hoje tem companheirismo, hoje tem... O que, mano? Conexão. Conexão. Hoje a gente é um casal de verdade. Poucos meses que a gente está vindo, os 16 anos se resumiam a esses poucos meses, porque o que eu esperei de 16 anos está acontecendo em poucos meses, vindo para a palestra e usando a conduta de guerra. Eu aprendi a guerrear no meu relacionamento que eu não sabia, usando a conduta de guerra e eu não vou parar mais, nunca mais.